Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Kardec Tube e o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução desse projeto e estamos na segunda parte da introdução, onde a gente está tratando da questão do conhecimento. Nós vimos no estudo passado um texto, um parágrafo do Livro dos Médiuns, onde Kardec fala sobre os princípios elementares para que alguém seja um bom crítico, para que alguém seja justo na sua crítica, faça uma boa análise sobre algum assunto, para que a crítica, a opinião tenha algum valor, para que a discussão seja séria. A gente viu Kardec tratando de princípios muito elementares, que a gente mostrou que, apesar de elementares, ainda nos falta muito enquanto espíritos imperfeitos. Como a gente comentou no estudo passado, muitas vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece ou não conhece bem, o que é um defeito nosso e faz a gente ter conclusões e opiniões levianas, superficiais, equivocadas. Como o nosso projeto se propõe a criticar uma obra tão valorizada pelo meio espírita tradicional, a gente está tratando desse ponto muito importante, né? Quais são os requisitos necessários para que alguém seja um bom crítico, para que alguém faça uma boa análise. Até para aqueles que irão discordar das nossas ideias, esses princípios valem para todos, até para os que concordam e para os que discordam. São elementos importantíssimos para quem se propõe a fazer uma boa análise. A gente entende que a análise que as pessoas fazem muitas vezes dessa obra Nosso Lar, ela é uma análise que não é feita da maneira correta devido também a esse problema que a gente está apontando aqui. As pessoas não têm as noções, os critérios básicos para poder fazer uma análise com segurança, com seriedade, com profundidade. E por isso elas fazem uma análise equivocada. É isso que a gente está tentando mostrar, ao mesmo tempo mostrar quais são esses requisitos necessários para que a gente aprenda a fazer uma boa crítica. E para que a gente mostre que a nossa intenção é seguir ao máximo aquilo que Kardec nos ensinou, porque a gente julga muito lógico, muito verdadeiro, muito racional, muito sábio. E a nossa proposta é dividir isso com todos, fazendo com que todos, ou pelo menos tentando com que todos também vejam isso que a gente está vendo. Então agora a gente vai seguir ainda um trecho do Livro dos Médiuns, ainda é um item do Livro dos Médiuns, ainda é no mesmo capítulo do nosso estudo anterior, que Kardec segue falando sobre aquilo que ele considera essencial para uma crítica séria, para sermos um crítico sério. Esse trecho que a gente vai ler está no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é dividido em duas partes. Então, a primeira parte, que é as noções preliminares, tem 4 capítulos. A gente vai ver que o capítulo 2, intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, o item 14, ele é dividido em vários parágrafos. A gente vai ver a oitava questão desse item 14. O oitavo ponto desse item 14, Kardec vai falar assim, agora é Kardec falando, abre aspas. O Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele finalmente que possa indicar, para os fatos averiguados,
causa mais lógica do que lhe aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Vejam que item importante, profundo, rico, onde Kardec dá diversos elementos para que a gente entenda o que é um crítico sério para o Espiritismo. Então, todo aquele que se propõe a fazer uma crítica precisa ter esses elementos que ele coloca aqui. Porque se a pessoa não tiver esses elementos, ele não é um crítico sério, a sua crítica não é séria, a opinião que ele diz não tem valor, é mal feita. Claro que aqui ele coloca a circunstância daquele que iria criticar o Espiritismo. Mas é claro que esses itens aqui servem para qualquer pessoa que for fazer uma crítica sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente se propõe a criticar a obra Nosso Lar, nós devemos ter esses critérios que ele colocou aqui, senão a nossa crítica não é séria. Da mesma maneira, a pessoa que se pretende defender a obra e criticar o nosso conteúdo ou a própria obra de Kardec, ela também tem que ter esses elementos que ele coloca aqui. Então vejam a importância de, além de simplesmente se falar, se opinar e se fazer uma crítica, a importância de ser um bom crítico, um crítico sério, algo que a gente já falou nos nossos estudos passados, que é algo que falta muito, principalmente hoje em dia, né? Onde todas as pessoas opinam, mas aqueles que têm opinião de valor, de relevância, de seriedade, são mais raros. Então a gente tem que cuidar, porque o que importa não é opinar ou não opinar, mas opinar bem, criticar bem. Esse é o ponto X do que a gente está analisando agora nesse nosso momento, nesse nosso projeto. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Então ele diz, o Espiritismo não pode considerar crítico sério. Primeiro ponto, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado. Então eu não posso tentar fazer uma crítica sobre algo que me faltam pontos de conhecimento. A não ser que eu não vá falar e não seja necessário esses pontos que me faltam conhecer para a análise que eu vou fazer. Mas é de uma lógica muito elementar que quanto mais eu conhecer e aprofundar, mais condições eu tenho para fazer a crítica. E ele mostra que não é um estudo, um aprofundamento qualquer, ele ainda acrescenta mais. Ele coloca com paciência e perseverança de um observador consciencioso. Aliás, a gente já aproveita para mostrar que é a partir de textos como esse que a gente se propôs a fazer uma análise, um projeto onde a gente vai demorar muito tempo para fazer, sem pressa. Por isso ele fala da importância da paciência no estudo. A pessoa que, ao estudar, não é paciente, é apressada, ela vai acabar por não prestar atenção em pontos muito importantes, porque ela tem pressa. A pressa, a falta de paciência, ela prejudica o estudo e o aprofundamento. Então, portanto, quando aquelas pessoas vêm aos nossos vídeos reclamar que a gente está sendo muito devagar, que a gente já deveria ir para os textos. Notem, essa pessoa ela está apressada, então ela tem que tomar muito cuidado, porque se ela está apressada, ela pode prejudicar a sua análise, a construção do seu conhecimento. Então esse é um grande problema que, volto a dizer, hoje isso é muito comum, devido às distrações que a gente tem com o celular, com as redes sociais.
A gente cada vez mais tem menos paciência para se deter em longos textos, para estudar com calma, com detalhe, com perseverança, porque a gente vai ver que dá trabalho, cansa, então a gente precisa sempre retomar, rever, reanalisar, reler, ler vários textos, ler muitos livros. Veja, o Kardec deixou 23 obras. Vejam como eu vou precisar de paciência e perseverança, porque vai levar tempo, vai dar trabalho, eu vou ter que refletir, eu vou ter que ler, eu vou ter que buscar o significado das palavras, eu vou ter que comparar. Notem que é uma coisa muito complexa. Mas aquele que se propõe a fazer isso é um crítico sério. Toda pessoa que estudou de uma maneira apressada e incompleta e tem pressa, ela não gosta do aprofundamento, ela não é uma boa estudiosa. Então, muitas pessoas que criticam um livro, uma obra, uma opinião, um projeto, elas não são críticas sérias. Por quê? Porque elas têm pressa, elas não olham com cuidado. É muito comum isso, as pessoas procuram muito KardecTube. E a gente vê que as questões que as pessoas trazem, a gente nota que elas não leram com cuidado Kardec. A gente vai ver que muito do sucesso da obra Nosso Lar é devido a isso. As pessoas não leram Kardec com paciência, com aprofundamento, com perseverança, com consciência. É quando ele diz ali o observador consciencioso, é aquele que estuda conscientemente, ele está atento, prestando atenção, imerso naquele conteúdo. Ele não está simplesmente lendo rapidamente com pressa para defender uma ideia ou para criticar uma ideia. Então, por isso a nossa preocupação em construir uma introdução longa e depois toda uma análise longa. Porque aí depois a pessoa não vai poder dizer que a gente não cuidou dos detalhes. E é curioso porque a gente está recém no início e muitas pessoas que gostam da obra Nosso Lar já estão reclamando e criticando os nossos vídeos e muitas não viram todos os vídeos que a gente já gravou. Então a pessoa assistiu um vídeo ou dois, a gente já gravou 18, nós estamos no 18º, a pessoa não viu, mas ela já se apressa, ela está afoita, ela está irritada, incomodada. Então, essas emoções atrapalham com que ela tenha clareza, seriedade, lucidez, frieza para analisar a questão. Então, se a gente não tiver esse controle e se deixar levar pela ansiedade, é o que acontece. Muitas pessoas fazem críticas e a gente vê, a pessoa não leu, a pessoa não estudou, a pessoa não prestou atenção, porque ela está mais preocupada em defender algo que ela gosta do que colocar as ideias na mesa e ver o que tem sentido, o que não tem, porque isso dá trabalho. Então, na verdade, não são pessoas sérias e a gente tem que ser sério para poder participar de uma crítica, de uma discussão. E ele continua. O que um crítico sério tem que ter, né? Que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído. Então a pessoa tem que ter um domínio para criticar, para debater, para discutir, que não falte a ela elementos na discussão. Porque imagina, a gente vai discutir com alguém e aí a gente não estudou tudo, e aí? A gente está com estudo incompleto, com conhecimento incompleto. A gente foi leviano, apressado, descuidado ao tentar criticar alguém que domina o assunto. É muito interessante e eu uso os exemplos do KardecTube porque são exemplos práticos de algo que a gente vê no dia a dia, tá?
Mas a gente poderia usar diversos exemplos que nem sejam dos nossos. Mas os nossos é o que a gente vive no dia a dia. Nesses 5 anos de KardecTube é muito interessante essa experiência das pessoas que vêm discutir, mas elas não estudaram tudo. Vejam, a gente às vezes coloca algum assunto, a pessoa vem, discorda, escreve textão, às vezes a pessoa está irritada, incomodada, e a gente pergunta, eu sempre tenho por hábito perguntar, mas quais obras de Kardec você já leu? E a pessoa diz assim, olha, eu não li nenhuma inteira ainda. Mas ela já está preocupada em criticar, opinar, discordar. Às vezes já que é um equívoco, porque a pessoa ela não tem ainda um conhecimento do mesmo nível daquele com quem ela quer discutir. É como se eu fosse discutir com algum especialista em alguma área e eu não conhecesse nem o básico. A pessoa, ela nem leva em consideração o que eu estou falando. E o mal não está na pessoa que conhece, está na que não conhece. Eu já comentei isso no estudo passado, a gente inverte, né? A gente trata quem conhece como antipático, orgulhoso, presunçoso. Mas a pessoa que se propôs a discutir, quando a gente abre espaço para discussão, quando a gente abre espaço para discussão, quando a gente levanta um ponto, a gente tem que aceitar ouvir as opiniões, a gente tem que aceitar. Quando a gente entra para o jogo, a gente tem que aceitar as regras do jogo. Eu não posso pegar o texto de alguém, o livro de alguém, o vídeo de alguém, o conteúdo de alguém, me propor a criticar e a pessoa me apresenta questionamentos e outros pontos e eu desconheço. E eu passo a dizer que a outra pessoa é culpada. Não. É como esse exemplo que eu dei. Imagina se o especialista em alguma ciência, por exemplo, dissesse assim, mas você fez pelo menos a graduação? Não, eu não fiz nenhum semestre nesse assunto. Ele vai dizer, bom, então a gente não vai nem poder discutir. Mas não é que ele seja arrogante, orgulhoso. O problema está em mim. Eu que estou equivocado de querer debater com alguém que tem mais preparo que eu. A gente reverteu as coisas na sociedade hoje. É muito interessante como o espírito imperfeito faz. Eu é que estou sendo desrespeitoso, não a pessoa que conhece. Então é muito importante que a gente conheça com profundidade tanto quanto aquele que a gente está opondo, fazendo a crítica. Então, por isso, imagine se a gente fosse criticar a obra Nosso Lar e a gente não tivesse lido toda a obra, estudado a obra com detalhe. Seria um erro da nossa parte. Então a gente tem que ter um conhecimento, no mínimo, nivelado para que seja justa a crítica. Notem que é uma questão de justiça. Então que a gente tenha esse pensamento, a gente tem a mania de reclamar do outro quando ele nos cobra a nossa falta de responsabilidade, a nossa leviandade. Mas nós estamos errados. Nós estamos errados. Então a gente não devia tomar por ofensa, devia dizer, meu Deus, me desculpe, eu preciso primeiro me preparar, ter conhecimento e depois me predispor a discutir. Porque senão a gente faz perguntas para a pessoa que, se eu tivesse estudado, essas perguntas já estavam respondidas. Há muitas questões que a gente coloca, agora falando sobre espiritismo, que já estão resolvidas por Kardec. Mas como a pessoa não estudou, daí a gente tem que ficar lembrando todos os livros. Mas não tem como numa discussão eu lembrar todos os livros. Eu já tenho que pressupor que a pessoa conhece do que ela está tratando. E a gente vai ver na discussão que a pessoa não conhece. Então ela está sendo leviana em propor a discussão. Da mesma maneira que... vamos dar um exemplo de um filme. Imagina um filme que a gente assista só a metade, ou os primeiros 10 minutos, ou uma série que a gente assista só um episódio, e a gente vai discutir com quem assistiu inteiro o filme.
Não vai ser possível essa discussão se eu também não assistir por inteiro aquela série ou aquele filme. Não vai ser possível. Porque tudo que o outro disser das partes que eu não vi, eu vou ficar duvidando, eu vou ficar complicando, eu vou ficar criticando. Agora, depois sim que os dois viram um filme, pelo menos a gente está em pé de igualdade. Então isso é muito importante. E ele diz: aquele a quem não se possa opor, eu pulei, que haja por conseguinte a autoria dos seus conhecimentos, algures que não nos romances da ciência. Aqui vem um outro ponto. A pessoa tem que ter o conhecimento daquele assunto, não nos romances da ciência, mas nas obras fundamentais daquela ciência. Eu não posso comprar uma revistinha na banca de jornal sobre física, sobre astronomia, sobre medicina, sobre biologia e querer discutir com um médico, com um físico, com um biólogo. Imagina, eu vejo um vídeo no YouTube sobre cirurgia. Aí eu vou adentrar um bloco cirúrgico e discutir com um cirurgião. Veja, isso não faz nenhum sentido. Mas com relação ao espiritismo a gente faz assim. A pessoa leu livros romancescos sobre espiritismo, mas ela não leu as 23 obras de Kardec. E a gente vai discutir com ela, ela não leu. E aí como que a gente cria um argumento se a pessoa não leu? Ela duvida, ela critica, ela não entende. Então ele, engraçado, né? Curioso, a melhor palavra. Kardec já lembrava disso na época dele, que as pessoas não lessem quaisquer obras também. A gente vai ver que ele vai tratar disso daqui a pouco, a gente vai tratar também. Não é simplesmente, além de ter que estudar com seriedade, eu tenho que estudar as obras certas, porque senão eu não tenho o conhecimento profundo e basilar, fundamentado daquela ciência. E isso está nas 23 obras de Kardec. Mas as pessoas, é muito triste, a gente conversa com as pessoas pelas redes sociais e as pessoas não leram as 23 obras de Kardec. É muito triste quando eu pergunto e a pessoa diz que ela leu um pouquinho do Livro dos Espíritos e que ela faz o evangelho em casa. As casas espíritas transformaram os espíritas nisso. A gente não encontra espírita que tenha lido as 23 obras de Kardec. A gente não encontra e as pessoas estão teimando, discutindo, escrevendo livro, criticando, reclamando. E chamando quem estudou de orgulhoso. Mas ela que não estudou e opina, ela não enxerga que ela está sendo leviana. Então isso é muito interessante que Kardec já lembre disso aqui, né? Certamente ele viu o que aconteceu no século XX. As pessoas leem a apostila, as pessoas leem o autor, as pessoas seguem o palestrante que faz uma salada de assuntos e chama de espiritismo. E ela quer usar isso como argumento para discutir com quem, durante muitos anos, está aprofundando Kardec. É muito difícil a discussão. Nota que a gente está tratando justamente disso, sobre como ser um crítico sério. E nós estamos nos iludindo seguindo palestrantes, seguindo páginas ruins, até mesmo as páginas boas. Até mesmo as páginas boas. A gente está se iludindo. A gente não vai aprender espiritismo vendo os vídeos do Kardec Tube. Não se iludam. Se você está usando os vídeos do Kardec Tube e não está estudando Kardec, você está perdendo tempo. A proposta do Kardec Tube das páginas sérias é ajudar e fazer com que a pessoa vá ler as 23 obras de Kardec. Se você não está lendo as 23 obras de Kardec com relação ao espiritismo, tá? Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo e um dia você vai se arrepender por isso. E se nesse tempo que você não está estudando, você ainda está se propondo a escrever sobre o assunto, falar sobre o assunto,
criticar, debater sobre o assunto, aí além de praticar o erro de não ler a obra e ficar na ignorância, você está se comprometendo moralmente, porque agora você está falando de um assunto para outras pessoas que você não conhece, então você está sendo leviano e irresponsável. Para não dizer uma palavra mais pesada, você está mentindo para as pessoas. Porque se você não estudou e você está falando, porque uma coisa é a gente esquecer, porque a memória nos falha, é a gente se equivocar sobre um termo, esquecer um ponto, porque é muito texto, é muito conteúdo, aí depois a gente corrige, volta atrás. Isso é natural do ser humano, do espírito imperfeito. Agora, há pessoas que constroem um império no meio espírita. Não se trata aqui de um equívoco que a pessoa cometeu, que isso é natural e desculpável. Não, a pessoa escreve dezenas de livros, a pessoa grava milhares de palestras, a pessoa faz curso, ela usa o nome do espiritismo sem estudar. Aí não é uma questão de um erro simples, desculpável. É leviandade, é irresponsabilidade, é fraude. A gente às vezes leva a coisa na brincadeira, na nossa sociedade, a gente não percebe a gravidade disso. A pessoa ela gosta de falar, daí ela pega o púlpito da casa espírita e fala tudo o que lhe agrada, o que ela pensa, porque é prazeroso para ela. Veja, isso é antiético, porque se eu anunciei para as pessoas que eu vou dar uma palestra sobre espiritismo e eu não apresento o espiritismo, isso é enganar as pessoas. A gente não para pensar nisso. Então é preciso que a gente trate com seriedade as coisas. Tem muitas pessoas que levam a sério a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida financeira, mas na casa espírita ela brinca com o espiritismo, demonstrando que ela não respeita o espiritismo. Porque a forma como ela trata o espiritismo não é a forma como ela trata o trabalho que ela realiza diante das exigências do seu chefe na sua vida profissional. Mas por que para o seu chefe na vida profissional, que há o interesse do trabalho, do dinheiro, financeiro, ela tem toda uma preocupação e um cuidado? Aí o espiritismo que não tem nenhuma troca, não vai dar nenhum dinheiro, nenhum lucro para ela, ela trata de qualquer jeito. Isso é caridade? Eu tratar o espiritismo de qualquer jeito, como me convém, como fica melhor para mim, falar o que quiser? Isso é caridade? Dizendo para as pessoas coisas que são simplesmente ideias da minha cabeça, modos de eu pensar, ou coisas que eu li, que eu gostei, e trazendo isso e chamando de espiritismo. Isso é caridade, e as pessoas, nós estamos nos comprometendo moralmente com as pessoas que estão ali nos ouvindo, porque elas vão acreditar que aquilo é espiritismo. Nós estamos mentindo, não há outra palavra, nós estamos enganando. Só que a gente fica pintando como uma coisa bonita, né? Fazer de qualquer jeito. Porque é um trabalho voluntário, não tem fiscalização, não tem nada. A gente faz de qualquer jeito e não tem consciência de culpa nenhuma, porque a gente ainda julga assim, eu fiz minha parte, alguma coisa eu fiz esse final de semana, durante 1 hora. Então não estamos respeitando o espiritismo, estamos sendo levianos. E ainda tem gente que diz assim, mas isso me ajudou de alguma maneira, essas palestras, esses livros. Mas será que a gente perdeu a capacidade de raciocinar? Eu vou citar exemplos aqui, vamos ver se dá para a gente pode usar a mesma lógica. Imaginem que a gente compre pela internet de algum site um notebook para os nossos afazeres, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. E eu pague um valor expressivo por isso, e aí eu recebo 1 semana depois pelo correio um chinelo Havaianas. Foi isso que eu comprei? Era isso que eu estava esperando? Não. Portanto, eu fui lesado, tanto que eu tenho direito à troca, devolução, reclamação, dependendo dos casos, processo. Porque não foi o acordado, não foi uma relação justa. Nós estamos usando aqui ética
simples do cotidiano para mostrar. Quando eu chego para comprar um cachorro-quente, pago pelo cachorro-quente, e o rapaz lá da carrocinha do cachorro-quente me dá um pacote de pipoca. Nota, eu estou dando exemplos banais para a gente entender. Agora eu vou dar mais, vou dar mais uma modificada na analogia para a gente entender. Imagina eu comprar uma pizza deliciosa, ou um próprio cachorro-quente, para usar o exemplo, e a salsicha está estragada, o molho está podre. É justo? É correto isso? Eu comprei e esperava algo correto, saudável, prazeroso, gostoso. Ou alguém vai dizer assim, mas pelo menos o molho estava estragado, mas a salsicha estava boa. Alguém vai usar essa lógica? Eu comprei o notebook e veio chinelo, mas pelo menos o chinelo está sendo útil. Ninguém em sã consciência pensa assim, a não ser que esteja com algum problema de dificuldade de raciocinar. Mas por que com relação ao espiritismo a gente usa essa lógica falsa? Não, ele está dizendo aqui bobagens, mentiras, contradições, mas me ajudou de alguma maneira. Se a gente está falando de espiritismo, temos que tratar de espiritismo. Senão a gente está sendo irresponsável, antiético. Pensemos nisso. E aí ele fala: aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido. Então é isso. Na discussão, a pessoa coloca um problema na questão, eu digo, sim, esse ponto foi resolvido assim, 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 foi tratado assim, 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 eu posso responder assim, assim, assim. Nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça. Não por mera negação, mas por meio de outros argumentos peremptórios. Então, na crítica é assim. Eu apresento todos os argumentos, ataco todos os problemas da questão. Como a gente vai fazer com a obra Nosso Lar. A gente vai mostrar o André Luiz falando de umbral. A gente vai mostrar por que não há umbral. A gente vai mostrar por que não há órgãos no perispírito. Por que não faz sentido as construções físicas semelhantes aqui da Terra, com prédios, com hospitais. A gente vai mostrar por que eu não posso considerar a obra de André Luiz como uma evolução da obra de Kardec. Veja, todos esses pontos que as pessoas levantam, a gente vai ter que atacar todos eles. A gente vai ter que não só negar, não adiantaria eu pegar, criar um projeto e dizer assim, olha, a obra Nosso Lar não está de acordo com as obras de Kardec. Estou só negando. Por quê? Porque não está. Não adianta só eu negar. Eu tenho que apresentar os argumentos. E esses argumentos têm que ser melhores, mais completos, mais racionais do que os argumentos e ideias contrárias. Notem como deve ser uma discussão e uma crítica séria. Aquele que finalmente que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica. Então eu tenho que apontar, e é o que a gente vai se propor a fazer, usando Kardec. Kardec vai ser o parâmetro. E aí ele termina dizendo, tal crítico ainda está por aparecer, né? É muito interessante isso porque, com relação aos que atacam o espiritismo, que era o que ele estava falando aqui, isso se mantém, tá? Passados mais de 150 anos, ainda não surgiu um crítico que tenha criticado o espiritismo e atenda a esses quesitos. Muito interessante a força do argumento kardeciano, a força da teoria das obras de Kardec, desse espiritismo que está lá, nessas 23 obras. Porque passados todos esses anos, quando a gente vai ver alguém criticando a obra de Kardec, a pessoa não atendeu essas exigências que ele coloca aqui. Então a gente poderia dizer com Kardec, tal crítico ainda está por aparecer. E a gente vai ver que as pessoas que defendem a obra Nosso Lar, a gente pode dizer a mesma coisa. Onde estão os críticos sérios? A gente tem se deparado com pessoas
que elas até muitas estão bem intencionadas, mas ela não pode ser considerada um crítico sério porque ela falha nesses pontos que a gente levantou aqui. Nós vamos tratar disso mais para frente, quando a gente for apresentar os argumentos contrários. Mas vejam a importância desse item, desse parágrafo que a gente leu aqui. Para que a gente possa pensar, toda vez que a gente pensar em clicar para criticar algo ou alguém, a gente lembra disso aqui. E quem está me vendo, que produz conteúdo sobre espiritismo, que fala sobre espiritismo, que escreve sobre espiritismo, lembrem-se da reflexão que a gente levantou aqui. Se você está realmente fazendo algo com responsabilidade ou se você está sendo leviano, para não dizer mais que isso, como mentiroso, como alguém que prejudica o outro falando coisas que o espiritismo não diz. É maravilhoso o desejo de falar sobre espiritismo, é agradável falar sobre espiritismo. Mas então se prepare, estude, seja responsável, fale só sobre aquilo que você entendeu. Isso é muito importante, que a gente possa refletir sobre isso e com paciência até o próximo estudo.